Até agora, os diagramas de fase que nós estudamos estavam todos em equilíbrio, ou seja, a mudança na temperatura era feita de forma lenta o suficiente para que essas transformações de fase ocorressem. Só que na prática não é possível se esperar um tempo tão longo assim para que o equilíbrio ocorra. Então, o tempo que a transformação ocorre vai influenciar na microestrutura que foi formada. Então, vamos agora ver essa influência do tempo nas transformações de fases. Para avaliar como ocorre a transformação em função do tempo, nós temos que ver algumas considerações cinéticas das transformações no estado sólido. Então, a fração que reage na transformação de uma fase em outra pode ser expressa em relação ao tempo. Isso a gente vai chamar de cinética de transformação. Para todas as reações em geral, para todas as reações químicas, é possível acompanhar a fração reagida em função do tempo, e isso sempre vai ser obtido através de uma cinética. Então, para o nosso caso, o objetivo de estudar a cinética de transformação é investigar a fração que reagiu em função do tempo a uma dada temperatura constante. Então, sempre que for feita uma análise cinética, a fração que reage será acompanhada em função do tempo, mas isso deve ser feito a uma temperatura constante, para eu não ter dois parâmetros que estejam influenciando na minha taxa de reação. E o progresso de reação ele pode ser feito por microscopia ou pelo monitoramento de alguma propriedade física específica daquela microestrutura. Esse é um gráfico típico da fração reagida em função do logaritmo do tempo, que ocorre para muitas transformações em estado sólido, nas quais a temperatura é mantida constante. Então, é o gráfico para o nosso tipo específico de reação, o gráfico de cinética. Então, vejam que aqui na ordenada nós temos a fração da transformação, representada pela letra Y, e na abscissa, ou no eixo X, nós temos o logaritmo do tempo de aquecimento T. Essa curva, ela vai ser representada por essa equação exponencial, que é conhecida como equação de Avrahm, em que K e N são constantes independentes do tempo. E nós temos também a definição da taxa de uma transformação, que vai ser o inverso do tempo necessário para que 50% da reação ocorra. Então, vejam que aqui nós temos o logaritmo do tempo de aquecimento e vamos ter um determinado tempo específico, que vai ser o T05. Esse é o tempo suficiente para que 50% da reação ocorra. Então, essa vai ser a minha taxa de transformação. Uma cinética de transformação pode ser dividida em dois estágios. O primeiro vai envolver a nucleação, que é onde vão ocorrer o surgimento de partículas da nova fase ou de núcleos muito pequenos. E o segundo estágio vai envolver o crescimento desses grãos ou desses núcleos. Existem várias alterações microestruturais que podem ocorrer com relação ao tempo, mas nós vamos estudar principalmente algumas alterações para ligas ferro-carbono, que é aquela liga que tem mais importância tecnológica no nosso curso. Então, vejamos que na reação eutetoide, eu tenho que a austenita transforma-se tanto no resfriamento como no aquecimento da liga em ferrita e também em cementita, que é o composto microestrutural chamado de perlita. Nós vamos ver que a temperatura vai desempenhar um papel muito importante na taxa de transformação da austenita em perlita, assim também como o tempo. Então, a depender da temperatura em que a liga foi resfriada
e do tempo dessa transformação, eu vou ter diferentes microestruturas e cada microestrutura vai ter a sua propriedade específica. Então, vejam aqui essas curvas que mostram a fração que reagiu isotermicamente, ou seja, a uma temperatura constante, em função do logaritmo do tempo, para uma transformação de austenita em perlita em uma liga ferro-carbono com composição eutetoide. Então, aqui nós temos as cinéticas de transformação e vejam que para cada temperatura eu vou ter uma curva diferente. Então, cada uma dessas curvas, os dados foram coletados após resfriar rapidamente uma amostra que era composta por 100% de austenita até a temperatura indicada na curva. E essa temperatura em que a liga foi resfriada, ela vai ser mantida constante ao longo de toda a reação. Esse é um diagrama de transformação isotérmica ou transformação temperatura-tempo, que é um diagrama TTT. Então, vejam que nós temos aquela curva que foi mostrada anteriormente, que mostra a porcentagem da austenita que foi transformada em perlita em função do tempo, tá? Esse tempo em segundos aqui. E nós vamos fazer a conversão desses dados para esse outro gráfico abaixo, que é o gráfico TTT. Então, aqui nós temos o início da transformação, que vai ser representada agora pela curva em vermelho. Então, vejam que para diferentes temperaturas, eu vou formar essa curva que está aqui abaixo em vermelho. Para 50% da reação, eu vou transcrever esse dado para a curva em azul. E o final da transformação, ou 100% da transformação, eu vou descrever esse dado para essa curva em verde. Então, vejam que agora a temperatura de 675 graus Celsius, que era representada por essa curva em formato S, agora vai ser representada por essa linha horizontal no diagrama TTT. Então, vejam que para o diagrama TTT, nós teremos a temperatura em graus Celsius na ordenada versus o tempo em segundos no eixo X. Então, vejam que aqui a temperatura eutetoide está indicada por uma linha horizontal. Então, para qualquer temperatura maior que a temperatura eutetoide, em qualquer tempo, eu vou ter apenas austenita. Em temperaturas maiores que a eutetoide, para qualquer tempo, eu vou ter apenas austenita. À esquerda da curva de início, nós temos a austenita. E à direita da curva de término da transformação, nós teremos a perlita. E nessas posições intermediárias, nós vamos ter a transformação da austenita em perlita. Aqui nós temos a designação de austenita estável e austenita instável. A austenita estável é aquela que está acima da temperatura eutetoide. E a austenita instável, ela vai ocorrer rapidamente assim que eu abaixar a temperatura e antes de começar a transformação de austenita para perlita. Então, como essa transformação ela se inicia muito rapidamente, nós vamos chamar a austenita nesse momento de instável. Em temperaturas próximas à temperatura eutetoide, o tempo de reação vai ser muito longo. Então, para que 50% da reação ocorra, vai ser necessário aproximadamente 10 elevado a 5 segundos. Então, essa taxa de reação é muito lenta. Já para temperaturas menores, a taxa vai aumentar. Porque vejam aqui, por exemplo, para 540 graus Celsius. O tempo de reação para que 50% da reação ocorra
vai ser de aproximadamente 3 segundos. Lembrando que essa figura só é válida para uma liga ferro-carbono com composição eutetoide, em que o resfriamento é feito a uma temperatura constante ao longo da reação. Então, essa é a curva real do tratamento isotérmico, que está aqui representada em A, B, C e D. Esta é a curva real. Então, vejam que nós temos um resfriamento muito rápido inicialmente, entre os pontos A e B, e posteriormente nós temos um tratamento isotérmico na linha B, C, D. Então, no ponto C, se inicia a transformação da austenita em perlita por um tempo de aproximadamente 3,5 segundos. E no ponto D, essa transformação se encerra para um tempo de aproximadamente 15 segundos. Em temperaturas logo abaixo da temperatura eutetoide, ou seja, para temperaturas maiores, são produzidas camadas de perlita relativamente grossas, tanto da fase ferrita alfa quanto da fase cementita. Então vejam que aqui nós temos à direita da curva de conclusão o formato da perlita grosseira ou perlita grossa, porque nesse momento a taxa de reação é lenta, então eu tenho tempo suficiente para que ocorra bastante difusão, o que vai me resultar em lamelas mais grossas. Já para temperaturas menores, a taxa de reação vai ser muito mais rápida e por isso eu não tenho tempo suficiente para que ocorra muita difusão. E por isso as lamelas se tornarão mais finas, formando o que chamamos de perlita fina, que é o que acontece já em aproximadamente 540 graus Celsius. Então, vejam aqui as micrografias da perlita fina na letra A e da perlita grossa na letra A, me desculpe, e da perlita fina na letra B. Para a mesma ampliação de escala, ou seja, 3.000 vezes, a perlita fina é muito mais difícil a sua visibilidade em microscópio eletrônico. Além da perlita, existem outros microconstituintes que podem ser produtos da transformação austenítica. A bainita é um desses exemplos. Ela vai consistir nas fases ferrita e cementita, mas, nesse caso, as camadas são extremamente finas, como se fossem agulhas ou placas. Então, vejam aqui a micrografia eletrônica de transmissão mostrando a estrutura da bainita. Vejam que a bainita vai ser composta por uma matriz de ferrita e partículas alongadas de cementita. Então, aqui nós temos a estrutura da bainita e aqui ao redor nós vamos observar a formação de uma outra microestrutura, que vamos falar posteriormente sobre ela, que é a martensita. Então, vejam que esse é o diagrama TTT para o caso específico da bainita. Ele é apenas uma extensão do diagrama da perlita, só que nós vamos ver que temperaturas menores serão apresentadas. Vejam que aqui nós temos um formato de curva em C, correto? E que no ponto N nós temos a taxa máxima de reação, que é correspondente ao menor tempo necessário para se ter uma transformação, tá? Então, observem que para a formação da perlita, nós vamos considerar a faixa de temperatura entre 727 e 540 graus Celsius. Então, desde a temperatura eutetoide
até 540 graus Celsius, eu vou ter a formação de perlita. E entre 540 e aproximadamente 215, nós vamos ter a formação de bainita. A cementita globulizada é um outro tipo de microestrutura que vai se formar quando uma liga com estrutura perlítica ou bainítica é aquecida e deixada em uma temperatura menor do que a eutetoide durante um longo período de tempo. Então, eu posso ter uma estrutura perlítica ou bainítica, aumentar a temperatura dessa microestrutura até 700 graus Celsius e deixar essa microestrutura lá durante 18 a 24 horas. E aí eu vou ter a formação da cementita globulizada. Essa é uma fotomicrografia de uma liga com microestrutura de cementita globulizada. Então vejam que as partículas pequenas são sementitas. Então por isso que nós vamos chamar de cementita globulizada. E a fase contínua vai ser a ferrita alfa. A martensita é um outro tipo de microestrutura que vai se formar quando ligas ferro-carbono são resfriadas muito rapidamente ou temperadas. Quando eu faço um resfriamento muito rápido de uma liga, eu posso dizer que eu fiz uma têmpera nessa liga. Então, a transformação martensítica vai ocorrer quando a taxa de resfriamento é rápida o suficiente para prevenir a difusão. Então, a minha reação ocorreu tão rápido, o resfriamento foi tão rápido, que não houve nem tempo suficiente para que houvesse difusão. Então, essa vai ser uma transformação adifusional, ou seja, que não há difusão nessa transformação, e instantânea, porque ela é praticamente independente do tempo. Qualquer difusão que ocorra formará as fases ferrita e cementita. Então, por isso que aqui nós observamos a formação da martensita, mas também observamos a formação da bainita, porque alguma difusão deve ter ocorrido e por isso se formou bainita. A martensita vai se formar a partir de uma transformação polimórfica em que a austenita, que tem uma estrutura cúbica de face centrada, que faz parte lá do sistema cristalino do tipo cúbico, se transforma em martensita tetragonal, que tem uma estrutura TCC, tetragonal de corpo centrado, que faz parte do sistema tetragonal. Então, vejam que essa é a célula unitária tetragonal de corpo centrado para o aço martensítico, mostrando os átomos de ferro, que são os círculos em azul. Então, aqui nós temos os átomos de ferro. E essas posições que podem, marcadas com X, que podem ser ocupadas por átomos de carbono, que são as cruzes em vermelho. Então, para essa célula unitária tetragonal, o parâmetro de rede C é maior do que A. Lembrando que lá para o sistema cúbico, A é igual a B, que é igual a C. Todos os parâmetros de rede são iguais. A martensita, ela não vai aparecer no diagrama de fases, porque é uma estrutura que está fora do equilíbrio. O que isso quer dizer? Em todas as transformações que nós vimos lá nos diagramas de fase, a temperatura ela é sempre abaixada muito lentamente, a taxa de resfriamento é muito lenta. Então, aquelas estruturas estão no equilíbrio. Tem tempo suficiente para que ocorra difusão e que aquela estrutura esteja no equilíbrio. Já para a martensita, isso não ocorre porque a transformação é muito rápida. Então, na prática, ela é independente do tempo e por isso não vai aparecer no diagrama de fases. Então, aqui nós temos o diagrama TTT completo, em que vai ser possível observar quando a austenita se forma, quando a bainita, martensita e perlita também são formadas. Então, vejam que para a martensita
temperaturas ainda mais baixas serão apresentadas. Então, vejam que aqui nós temos linhas horizontais que mostram a formação da martensita. Então, nós temos a linha M, início, que é quando o início da transformação em martensita, né, da austenita em martensita. Nós temos o M equivalente a 50% e 90% da transformação. Então, vejam que aqui nós teremos linhas horizontais, diferentemente para as outras transformações que nós temos uma curva em formato em C. O que quer dizer essa linha horizontal? Que na prática a transformação é independente do tempo e depende só da temperatura até a qual a liga é resfriada rapidamente ou temperada, que é aquele resfriamento muito rápido com finalidade de formar martensita. Então, essa é a micrografia mostrando a microestrutura martensítica. E a microestrutura martensítica se mostra em forma de grãos. E a região branca é a austenita que não se transformou durante o resfriamento brusco. A partir da martensita também é possível obter a martensita revenida. O revenido vai ser um tipo de tratamento térmico também, em que é obtido mediante o aquecimento do ácido martensítico, que se formou lá pelo resfriamento brusco da austenita, até uma temperatura abaixo do eutetoide por um determinado tempo específico. Então, normalmente, o revenido ele pode ser conduzido em temperaturas entre 250 e 650 graus Celsius. Então, o tratamento térmico do revenido vai permitir, através de processos de difusão, a formação da martensita revenida. Então, nós temos a martensita tetragonal, de corpo centrado ou monofásica, que vai ser transformada em martensita revenida. A martensita revenida é composta por duas fases, as fases alfa e sementita. Essa é uma micrografia eletrônica para a martensita revenida, em que o tratamento revenido ele foi realizado a 594 graus Celsius. Então, vejam que é abaixo da temperatura eutetoide. E aqui nós podemos observar que as partículas pequenas são a fase sementita. Então, as partículas pequenas são a fase sementita. E nós temos uma matriz que é a ferrita alfa, que seria essa parte mais escura. Os tratamentos isotérmicos que nós vimos até agora, eles não são muito práticos de se realizar. Por quê? Eu tenho que ter um resfriamento muito rápido até a temperatura, em que depois essa temperatura vai ser mantida constante por um determinado tempo. Na prática, a maioria dos tratamentos térmicos dos aços vai envolver o resfriamento contínuo até a temperatura ambiente, e não um resfriamento isotérmico. Então, no resfriamento contínuo, o tempo necessário para o início e o término da reação serão retardados. Isso significa dizer que no gráfico serão apresentados tempos mais longos e temperaturas mais baixas. Então, esse gráfico, ele apresenta a superposição dos diagramas de transformação isotérmica. Então, aqui nós temos as transformações isotérmicas mostradas pelas linhas pontilhadas e temos também as curvas de resfriamento contínuo para uma liga ferro-carbono com composição eutetoide. Então, as linhas preenchidas são aquelas para o resfriamento contínuo. Então, vejam que aqui nós temos temperaturas mais baixas que são apresentadas e tempos maiores também de resfriamento do que em relação ao gráfico anterior. Então, nós vamos ter que a transformação, ela começa após um intervalo de tempo correspondente à interseção da curva de resfriamento. Então, aqui nós temos uma curva de resfriamento moderadamente rápido ou de normalização,
E essa curva, ela tem uma determinada interseção com a curva de início da reação. Então, aqui, para esse determinado tempo, nós temos o início da reação. Então, temos o início da reação e a transformação vai se dar durante esse determinado tempo e termina no outro determinado tempo em que a curva de resfriamento intercepta a outra curva de final da reação. Então, aqui nós temos o tempo para que ocorra esse determinado tratamento térmico. Então, vejam que aqui nós temos uma curva de resfriamento moderadamente rápido ou de normalização, e aqui uma curva de resfriamento lento ou de recozimento pleno. Para o resfriamento moderadamente rápido, nós vamos ter a formação de quê? De perlita fina. E no resfriamento lento ou recozimento pleno, nós vamos ter a formação de perlita grosseira. Na prática, a bainita não vai se formar para ácidos carbonos comuns, então somente para ácidos liga. Então, a classificação dos ácidos ela será vista com mais detalhes no módulo 4 da ementa. Então, dessa forma, o que vai acontecer é que a região que representa a transformação de austenita termina com a curva indicada AB. Então, aqui nós temos a região que representa a transformação de austenita, correto? Essa é a região. E essa região termina com a curva AB. Para qualquer resfriamento que passe além da curva AB, nós vamos continuar resfriando o material até obter martensita. Então, esse gráfico ele vai demonstrar a dependência da microestrutura final que eu vou conseguir formar em relação às transformações que ocorrem durante o resfriamento. Então, vejam que aqui nós temos duas curvas, uma que mostra a taxa de resfriamento crítica, que nada mais é do que a taxa de resfriamento mínima, em que eu vou formar apenas martensita. Então, nós temos uma taxa de resfriamento mínima, que é de 140 graus Celsius por segundo, em que para essa taxa eu vou ter formação apenas de martensita. Para taxas menores do que essa, eu vou ter a formação de martensita mais perlita, e esse range de taxas de resfriamento vai até a taxa de 35 graus Celsius por segundo, em que eu vou ter a formação apenas de perlita. Então, para taxas menores do que essa, eu tenho formação apenas de perlita. Então, em resumo, os diagramas de transformação isotérmica e por resfriamento contínuo são, de certa forma, diagramas de fase em que o parâmetro tempo foi introduzido, porque na prática não é possível esperar que o equilíbrio termodinâmico seja sempre alcançado, porque esses processos seriam muito lentos. Cada um deles vai ser determinado experimentalmente, para uma liga com composição específica, nas quais as variáveis serão o tempo e a temperatura. Então, por exemplo, para os aços liga, que nós não vimos a formação da bainita. Para cada tipo de aço liga, deverá ser determinado um gráfico experimentalmente. E aí, a leitura e a interpretação dos gráficos para a formação de cada microestrutura é praticamente a mesma. Então, esses diagramas eles vão permitir prever a microestrutura após um dado intervalo de tempo em tratamentos térmicos sob, respectivamente, temperatura constante e ou resfriamento contínuo. Então, vejam que essa figura ela resume as transformações possíveis envolvendo a decomposição da austenita. As setas contínuas
representam transformações que envolvem a difusão, e setas tracejadas são aquelas que envolvem uma transformação adifusional. Então, nós temos um resfriamento que com resfriamento lento, a partir da austenita, teremos a formação de perlita mais uma fase proeutetoide. No resfriamento moderado, para o caso específico dos ácidos liga, nós vamos ter a formação de bainita. No resfriamento rápido ou através do tratamento térmico de têmpera, nós vamos ter a formação de martensita. E essa martensita pode ser reaquecida pelo tratamento térmico de revenido, formando a martensita revenida. Dúvidas com relação à transformação de fases e tratamentos térmicos? Muito obrigada pela atenção.